Olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos fazer mais uma bolsa. Eu chamo a bolsa de bolsa envelope. Depois vocês vão entender por que chama bolsa envelope. Eu vou usar fio de malha premium da Fischer, 25 milímetros. Aqui recomenda agulha de 5,5 a 8. Nós vamos usar a agulha número 7. Vamos precisar sempre da tesoura, das ferramentas de acabamento, a fita métrica, que vai ser fundamental pra gente nesse projeto, marcador de ponto, que a gente vai usar mais para fixar quando a gente for fazer as dobras, e marcador de carreira, que é o que a gente sempre usa para poder não se perder no trabalho. Como é que é? A gente vai fazer um retângulo, tá? No meu caso aqui, eu vou fazer um retângulo de 60 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. Isso aqui é uma medida padrão, ou seja, meu comprimento tem que ser sempre 3 vezes o valor da largura. Então, se a largura é 20, 20 mais 20 mais 20, 60. Por quê? Porque esse tem que ser essa medida certinha, porque quando a gente fizer a dobradura, ele vai ficar perfeito, tá bom? Eu vou fazer assim. Vamos fazer, no meu caso, 70 correntinhas, 68 meio ponto alto pegando pela alça de trás. Então, esse trabalho vai ser todo de meio ponto alto e sempre pegando pela alça de trás, tá? Aí a gente vai fazer, depois que estiver pronto o retângulo, a gente vai fazer a dobradura. Eu fiz um pedacinho, vai ficar dessa forma aqui. Eu fiz um retângulo, como tá aqui no papel, tá vendo? Aí, ó, aqui, ó, primeira dobra, daqui pra lá. Primeira dobra, daqui pra cá. Segunda dobra, na outra extremidade, de cima pra baixo, de cima pra baixo. Terceira dobra, no meio, da direita pra esquerda, ó, daqui pra lá. Aí fica assim a bolsa. Nós vamos, depois que tiver dobradinha, bonitinha, a gente vai usar os marcadores de ponto pra prender. Aí vamos costurar aqui, a gente pode fazer com ponto baixíssimo, como a gente tem feito, ou costura normal. E do outro lado a mesma coisa. Aí vai ficar assim, uma bolsinha assim. Costuradinha, bonitinha. Aí vai ser aqui a bolsa. E por isso que chama bolsa envelope, porque parece um envelopezinho, né? Aí depois a gente vai fazer o fecho, que a gente vai fazer mais ou menos 12 centímetros, 6 carreiras, com 5 meio ponto alto, que dá mais ou menos 4 centímetros de largura. Aí a gente vai prender aqui. Eu gosto de já começar costurando aqui e fazer. E vai virar para o outro lado, vai ter como se fosse uma alcinha na ponta, né? Feita de correntinhas e pontos baixos. E vamos botar um botão aqui, que eu separei o botão, mas eu não sei onde tá. Depois eu acho e mostro para vocês. E a alça, a minha ideia da alça também é costurar a partir daqui, fazer alça de crochê e costurar a partir daqui. Aí a gente vai ver na hora. Eu já tinha feito há tempos 2 dessas bolsas, ó. Essa aqui foi feita com uma linha fininha. O fecho eu botei aquele imantado pequenininho. Coloquei um lacinho aqui para disfarçar, porque eu considero isso aqui bolsa de infantil. Eu falo que é bolsa envelope infantil. Aí eu puxei a partir daqui a alça. E a primeira que eu fiz dessas foi essa aqui, que é também bolsa envelope, e era uma lã mais grossinha. Aí o fecho eu fiz diferente dessa vez, ó. Eu comecei costurando daqui, tá vendo? Que nem a gente fez aquele acabamento do vestido, que a gente nivelou a saia. A gente começa com ponto baixo, aí depois faz os pontos meio alto para poder cobrir esse triângulo aqui. E seguir, aí puxei pra cá, fiz uma tirinha e faz assim por baixo.
o fecho de cor diferente, formato diferente, deu um quê a mais, né? Mas é aquilo que eu falo pra vocês, foi pura necessidade, porque isso aqui era uma linha que eu tinha, tava acabando, não deu pra fazer o fecho. Aí eu peguei um outro marrom também do mesmo estilo e fiz. Ó, aqui, ó, eu não fechei com ponto... Foi um dos primeiros projetos meus, eu não fechei com ponto baixíssimo. Fechei com costura mesmo, aí fica assim, ó. Tá vendo? Aí fica uma bolsinha bem legal. Ó. E agora a gente vai fazer com fio de malha, que eu não fiz ainda essa bolsa com fio de malha, só fiz essas duas, pra falar a verdade. E a gente vai fazer com fio de malha. Nós vamos começar... Só pra mostrar como é, porque a gente não tem mistério, né? A gente já tá mais do que acostumado a fazer. Então, a gente vai trabalhar desse jeito aqui, ó. Assim. Ou seja, fazendo 68 meios ponto baixo. Porque na hora de dobrar, eu acho que fica mais legal. Mas se você quiser fazer desse jeito, ó, faz correntinhas que cheguem a 20 centímetros e vai fazendo assim, também dá, não vai fazer diferença nenhuma. Só que na hora de dobrar é que vai ter diferença. Como eu nunca fiz desse jeito pra cá, eu não sei como é que vai ficar. De repente, qualquer dia eu faço uma e mostro pra vocês. Eu vou costurar assim, daqui pra lá. Então, eu vou costurar só 10 carreiras, que dá mais ou menos os 20 centímetros. Pode ser que na hora que eu faça dê um pouco de diferente, né? Porque eu tô fazendo as medidas calculadas. E com 68 meios ponto alto. Vamos pra lá, ok? Então, não tem o que se desesperar. É só... Eu vou fazer 20 correntinhas só pra gente ver como é que vai ser. Por que eu falei que a fita métrica é fundamental? Porque eu preciso medir, porque a medida precisa estar certa. Se aqui tiver menos, aqui tiver mais, ou aqui tiver menos, aqui tiver mais, não vai dar certinho essa dobradura, porque precisam ser quadrados, né? 20 por 20, 20 por 20, 20 por 20. Se não for quadrado certinho, não dá. Fica torta, o projeto fica torto. É tão bom trabalhar com agulha grossa. Ó, eu fiz só 20 correntinhas pra gente poder mostrar como faz. Eu vou fazer as correntinhas que cheguem a 60 centímetros. Aí depois eu vou fazer uma carreira de meio ponto alto. Se quando eu fizer a carreira ficar menor do que 60 ou maior do que 60, eu tenho que eliminar alguns pontos, porque depois com meio ponto alto ponto tem que estar com 60 centímetros, senão não vai dar certo. Aí vamos trabalhar na alcinha de trás. Vamos fazer mais uma correntinha, né, que é pra virar. E vamos trabalhar daquele jeitinho. Que a gente já tá cansado, acostumadíssimo a fazer, pegando pela alcinha de trás, porque já vai dando acabamento, né? Já fica com aquele acabamentinho bonitinho. Confesso que eu admiro as pessoas que fazem trabalho de crochê com agulha fininha. Eu já fiz bastante, mas para quem é ansioso e imediatista, que nem eu sou, é muito difícil trabalhar com agulha fininha, porque o trabalho não rende, sabe? Você trabalha e não cresce, porque a agulha é muito fininha, a linha é muito fininha. Já com a agulha mais larga lá, já fez um montão, né? Se fosse com a agulha fininha, tava aqui. Com a linha fininha também. Bom,
Aí eu fiz, né? Vamos supor que tenha 60 centímetros aqui, viro o trabalho. Aí agora eu vou trabalhar todo o trabalho vai ser assim, na alcinha de trás, para dar aquele efeito bonito que dá quando a gente trabalha na alcinha de trás. O que eu falei, é importante. Terminei, vou medir aqui. Aqui, deu 60 centímetros, que é a minha proposta? Ok, não deu? Ah, tem mais de 60 centímetros. Tiro alguns pontos meio altos aqui até chegar a 60. Deu menos de 60 centímetros. Desmancho tudo e faço mais correntinhas. Ok? Então, tem que estar certinho 60 centímetros. Ah, mas eu quero fazer maior. Eu quero fazer com 30 centímetros de altura. Aí, você vai fazer 30 de altura, mas vai ser 30, 30 e 30. Então, vai ser 90 centímetros aqui. Sempre assim. À medida que eu fizer aqui, da largura, o comprimento tem que estar 3 vezes essa medida. Então, não importa o tamanho que você vai fazer. 50 centímetros, vai ser 50, 56, 150 centímetros. Tem sempre que estar 3, para poder, quando você fizer a dobradura, dar certinho, porque você precisa de quadrados. Aí você vai pegar a diagonal do quadrado e vai dobrar. Vai pegar a diagonal do outro quadrado e vai dobrar. Mais uma diagonal do quadrado e vai dobrar. Pronto. Se você não fizer na medida certa, não vai dar certo essa dobradura. As partes não vão se encaixar e vai ficar torto. Agora, se você quiser fazer uma bolsa toda torta, design, né? Porque tem gente que gosta, né, das coisas assimétricas. Eu já sou daquela que gosta de tudo certinho, tudo simétrico. Quando tem uma coisa que não tá simétrica, eu fico nervosa. Mas já tem gente que gosta das coisas tudo torta, tudo assimétrico. Vai ter cliente que vai pedir e vai gostar. Aí você pega e faz, com medidas diferentes, ok? Então, ó, assim que fica. Todo o trabalho vai ficar assim. Daquele jeitinho que a gente já sabe que fica quando a gente pega a correntinha, a alcinha de trás, tá? Então, agora eu vou fazer os meus 60 centímetros de largura, com 20 centímetros de comprimento, 60 centímetros, com 20 centímetros de largura, que já vai ser mais ou menos 10 carreiras. Quando eu voltar, eu digo quanto que ficou certinho. E volto pra gente fazer a dobradura, as costuras e o restante, a alça e o fecho, ok? Até já. Tá feito aqui os 60 centímetros e os 20 centímetros. 60 e 20. Agora, a gente vai montar. Vou tirar esse daqui que a gente vai usar daqui a pouco. Como que a gente vai montar? Daquele jeitinho que tá mostrando aqui, ó. Aí eu vou ver o lado que eu quero que fique pra fora, o que eu quero que fique pra dentro, ver o que ficou melhor. Vou botar esse lado aqui pra dentro. Vamos lá. Ó. Primeira dobra dessa quina pra cá. É só fazer o vértice do quadrado. Eu vou prender aqui para ele não soltar e eu poder fazer o resto. Aí agora esse lado aqui, essa ponta aqui, de cima para baixo, a mesma coisa, fazendo o vértice do quadrado. Vamos prender também para poder conseguir fazer a última dobra. E a última dobra desse vértice aqui para cá. Ó. E agora eu posso prender aqui. Porque a costura não é essa que a gente prendeu inicial, né? A costura é aqui, nessa parte aqui.
e nessa parte aqui. Senão, se a gente prender lá, a gente fecha a bolsa. Agora, vamos virar e fazer o mesmo do outro lado. Olha lá. Essa parte aqui, prende com essa aqui. Como tem um fio aqui, ó, eu vou puxar o fio para facilitar. Pronto. Prontinho. Ó, fica certinho, tá vendo? Quando a gente consegue a medida certa, fica certinho. Aí agora fazer o que a gente já tá acostumado a fazer. Costurar com ponto baixíssimo aqui. Ou, se não quiser fazer ponto baixíssimo, faz uma costura normal e desvira, né? Bota do outro lado. Eu vou fazer com ponto baixíssimo pra gente ver se vai ficar bom. Se não ficar, a gente faz de outro jeito. Vamos lá. Mesmo jeitinho. Pontinha. Soltou. Vamos ver se tá certinho. Aqui. Então é aqui. Lembrando que é sempre de cima para baixo, né? Tem que passar nos 3. Comecei por esse lado, agora a gente vem para esse aqui. 1, 2 e o 3, que é a que já estava aqui. Tudo é tentativa e erro, sabe? Quando a gente está criando um projeto, quando a gente encontra tudo mastigadinho. E mesmo quando a gente encontra tudo mastigadinho, a gente tem que ver se é isso mesmo, né? Fez, não deu certo, ou mesmo que tenha dado certo, mas não ficou do meu gosto, eu não achei que ficou bom. Desmancha e faz de outro jeito. É assim que funciona. Exatamente assim que funciona. Deu super certo, é isso mesmo, mas não ficou do meu agrado. Então, eu não vou fazer. Faço de outro jeito. Agora é aqui, né? Isso. Olha lá. Eu acho que dá pra fazer, ó. Vai ficar direitinho, vai ficar ajustadinho, certinho. Então, eu vou terminar aqui, vou costurar esse lado aqui também e volto pra gente fazer a alça e o fecho, tá bom? Até já. Pronto. Costuradinho, costuradinho. Agora, vamos fazer o fecho. Eu mostrei aqui no papel para fazer separado e costurar aqui. Pode fazer também. Aí é simples, é só fazer esse retângulozinho, a pontinha eu vou mostrar depois e depois prender aqui. Eu vou tentar fazer já direto aqui. Vamos tentar fazer? Ó, essa já gasta um pouquinho mais de linha.
Então, eu vou fazer com 3 pontos, ó. Vou pegar um aqui e um aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui, a gente dá uma... Prende, né, o fio e faz uma correntinha, que fica como se fosse o primeiro meio ponto alto. A gente já aproveita e já remenda, já esconde esse aqui, tá? Aí agora, vamos pegar um aqui bem no meio, na quina, né? Vamos pegar com as duas argolinhas, para ficar bem presinho. E o outro aqui, na mesma direção desse primeiro que a gente fez. Aqui, ó. Aqui assim, mais ou menos. Aqui, ó, eu botei 12 centímetros, 6 carreiras. Eu vou fazer as 6 carreiras e vou ver se dá. Se der, eu mantenho isso. Se não der, eu vou fazer mais. Vamos fazer igual o padrão da bolsa, tá? Pegando a alcinha de trás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó. Ó, eu acho que vai dar. Tá vendo? Tá direitinho aqui. Ou de repente botar mais 2, né? Um aqui, né? Eu acho que eu vou fazer mais de 2. Vou fazer com 5 pontos. Eu acho que vai ficar melhor. A minha preocupação é só aqui. Chegar aqui e dá problema. Ó, vamos pegar aqui e aqui. Vamos ver se fica melhor. Nesse primeiro a gente pega as 2 alças, né? Porque... Um, 2. Aí o outro aqui do lado, né? O meio ponto baixo. Agora do meio. Está uma alongadinha, para ficar mais ou menos da mesma altura. E agora mais 2. Esse outro que a gente tinha feito anteriormente. Ó, pegou uma alça só. Presta atenção para não sair do padrão da bolsa. Porque aqui a gente não tá pegando uma alça só, né? Porque é o fecho que a gente quer bem presinho. E o último aqui. Então, são, em vez de 3, 5, né? Como eu tinha falado anteriormente. Espera aí que eu acho que eu peguei uma só também. Aqui. Pronto. 2 pontos, que a gente tá fazendo com 2, né? Vira, trabalho. E fazer agora 5, meio ponto alto, agora pegando pela alcinha de trás, para ficar igual ao restante da bolsa. Três. 4. E 5. Eu tinha falado 6 carreiras, né? A gente já tá na segunda, né? Essa foi a segunda. Acho que agora esse vai ficar melhor. Assim vai ficar melhor, ó. Tá vendo? Aí, quando puxar, ó, a gente puxa aqui por cima, assim. Ah, então é isso mesmo. Então, são 5, como tava ali, 5 pontos
meios pontos altos, só que em vez da gente fazer e depois juntar, a gente já vai costurar aqui direto, tá? Então eu vou terminar, vou fazer mais, fiz 2, né? Vou fazer mais 4 carreiras e vou ver se deu certo. Se não tiver dado no tamanho ali, eu faço mais carreiras. Ó, fiz com 6 carreiras mesmo, mas eu dei uma mudada. Aqui eu comecei com 5 pontos. Fiz 3 carreiras com 5 pontos. 4 carreiras com 5 pontos. E 2 carreiras com 3. Então, na carreira número 5, eu fiz uma diminuição em cada lado, no início e no fim. E na carreira número 6, eu fiz 3 pontos. Aí agora, a gente vai fazer as correntinhas para fazer aquela argolinha. 1, 2, 3, 4. Faz 4 correntinhas e prende aqui do outro lado, no primeiro ponto, com ponto baixíssimo. Aí eu posso voltar com ponto baixo ou deixar só as correntinhas. Eu acho que eu vou deixar só as correntinhas mesmo. Eu peguei uns botões, porque lembra que eu falei que eu tinha pego um botão, mas não deu certo? Pois é. Não deu certo não, eu não sei onde eu botei, não achei mais. Aí peguei outros, eu vou escolher um desses aqui. Vou terminar aqui, vou prender o botão e volto pra gente ver a alça. Como é que faz, tá bom? Então é isso, ó, eu vou fazer só com correntinha. Esse fio é mais grossinho, aí não tem problema fazer só com correntinha. Ah, tá muito pequeno, você pegou o botão grande. Não, esse fio ele estica, ó. Tá vendo? Ele estica, ele entra qualquer um aqui, ó. Um mais apertado, um mais frouxo, mas ele entra, tá vendo? Se eu botar muito largo, quando prender no botão, ele vai soltar sozinho. Tem que ficar bem justinho mesmo. Então, daqui a pouco eu volto, tá? Pra gente ver as alças. Ó, eu optei por botar aquele transparente, que era mais neutro, né? Porque os outros que eu tinha pego não tinham muito a ver, não. Eu tinha pego um igual a esse aqui, furta-cor, que era exatamente dessa cor, mas eu não sei onde eu botei. Aí não adianta, né? Aí, mas não ficou ruim, não, ficou neutro. Ó, como é que ficou direitinho. Resolvi botar na ponta aqui para poder dar espaço se a pessoa quiser botar mais alguma coisa e ficar mais gordinha a bolsa. E ó, cabe direitinho. Como é que eu prendi? Ele tem 2 furinhos aqui. Ele tem um furinho, tá vendo aqui um sulco? É um furo, né, que vai para lá. Aí eu coloquei a linha, foi um sacrifício danado, porque é um furinho de nada, mas eu consegui. Aí eu prendi bastante aqui, ó, tá bem presinho. E fica bem presinho aqui também quando a gente fecha. Ó. Se eu tivesse posto mais correntinhas aqui, talvez ficasse largo e não ficasse bem presinho como tá. Agora vamos fazer a alça. Eu pensei numa alça assim, ó. Eu vou, tá vendo? Aqui ficou a pontinha, eu vou colocar aqui a argolinha e vou fazer correntinhas até chegar do outro lado. Ó, fiz 50, vamos ver se tá muito pequeno. Ainda tá pequena, né? Vamos ver quantos centímetros. Vamos dar uma esticada, porque a alça estica, né? — 50 centímetros. Eu vou botar mais um pouco. Porque também, se botar muito grande, quando esticar, vai lá no pé. Agora fiz 80, vamos ver. Cadê a fita? Agora já deu 90 centímetros, acho que agora já dá. Ó,
Já dá uma boa alça. Vai dar aquela esticadinha. Aí, vamos lá, fazer a posição certa, né? Pra não ficar torto. Aí eu prendo aqui, também no furinho, vai ficar presinho. Aí. Isso, tá na posição certa. Puxo. E volto. A minha ideia é voltar nessa parte de trás fazendo meio ponto alto e voltar nessa parte aqui, né, que vai ficar virado assim, fazendo meio ponto alto também. Eu vou fazer essas duas carreiras de meio ponto alto, uma de ida e outra de volta, pra gente ver se vai ficar legal e já volto pra gente ver, se ficou legal, eu volto pra gente fazer a finalização, mostrar como é que ela ficou. E aí temos mais um projeto. Ó, eu fiz exatamente como eu falei. Fui com uma carreira de correntinha, voltei com uma carreira de meio ponto alto pegando na argolinha de trás, depois fiz meio ponto alto pegando na argolinha da frente, naquela que fica, né, lateral, mas pegando só uma alcinha. Aí fica esse fundinho aqui no meio. O fecho eu já tinha mostrado, né? Tá aqui, nosso projeto pronto. Esses são os companheiros que eu já tinha feito antes. Os projetos parecidos. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho de se inscrever, que é importante para nós. Diz de onde você está me vendo, de onde você está falando. E compartilha com uma amiga crocheteira, com um parente, para ajudar no nosso canal. Para a gente continuar sempre postando novidade e ensinamento. Fiquem com Deus, que Deus nos ilumine e nos abençoe sempre. Tchau!